Enganei vocês. Eu tava aí, né, todo preocupado, achando que o seu computador tá estragado aí. Bom dia não, né? Pode ser bom dia, boa tarde, boa noite, não sei a hora que você está vendo esse vídeo. Vou fazer uma maquiagem hoje. Não, não é tutorial de maquiagem, tá bom? Não é maquiagem. Eu tô aqui, né, mais uma vez, para conversar com vocês. Eu tô vestido aqui de Vitão, ó, né? Brincadeiras à parte. Vamos lá. Para começar, né, vamos finalizar este conteúdo aqui, que é bem, para mim, é muito interessante. Para outros, nem tanto, né? Mas vamos aqui. Seguir o baile. Aqui. O espaço agrário brasileiro. Então, a gente vai adentrar, de fato, agora, falar sobre Brasil. Uhul! Bom, começando aqui com essa super charge, né? Olha que legal essa charge. Está escrito: aquele que ficar por aí inventando esse tipo de mentira já sabe, né? 200 chibatadas. Que tipo de mentira? Que há trabalho escravo. Olha a charge, cara. O que a gente observa, né? São plantadores de cana, né? Ou os cortadores de cana, né? Ou também chamados de boias frias. E aqui você tem o capataz, né? Moderno, com um celularzinho moderno, com uma arma ali na cintura, né? No coldre, e lá atrás uns caras armados também. Esse é o retrato atual da do nosso espaço rural brasileiro, certo? É uma charge intrinsecamente associada aí a essa escravidão moderna, né? Que é herdado do período colonial, né? Desde o período colonial. Para quem pensa, né, que a escravidão acabou, não acabou. E a gente vai ver isso, né? Existem formas de escravidão modernas no dia de hoje. Tá? Então, é com relação ao período colonial. Para começar aqui nossa discussão falando sobre o Brasil, então a gente vê a distribuição de estabelecimentos rurais por área. Este gráfico aqui está nos mostrando que estabelecimentos com menos de 10 hectares representa aí, ó, beirando 50%, né? 50%. E estabelecimentos com mais de 1.000 hectares é quase insignificante, né? Não, nem aparece quase, né? Não dá nem 1%. Já isso é distribuição de estabelecimentos, né, rurais por área. Significa, então, que mais de 40% dos estabelecimentos do país tem menos de 10 hectares, certo? E quando a gente vem para essa outra tabela, área total ocupada pelos estabelecimentos rurais. Estabelecimentos com menos de 10 hectares representam menos de 1%. E os estabelecimentos com mais de 1.000 hectares, mais de, né, 50, 40%. O que significa você tem muita gente com pequenos estabelecimentos e pouquíssima gente com estabelecimentos gigantescos, certo? Basicamente é isso. Olha só. O gráfico revela um grande contraste. Quase metade dos estabelecimentos rurais brasileiros apresentam áreas inferior a 10 hectares. Tipo, de todo, né? Se você pegar 100%, metade é inferior a 10 hectares. Contudo, juntos, todos esses estabelecimentos de 10 hectares, de até 10 hectares, totalizam menos de 3% da área ocupada, né? Por outro lado, menos de 1% das unidades rurais apresentam áreas superiores a 1.000 hectares, representando, contudo, 43% de áreas ocupadas com estabelecimentos rurais brasileiros. É que as áreas são tão grandes, que ocupa tanto espaço, né, que acabam sendo poucas áreas, ou poucas pessoas, né? É uma pessoa que é o dono desse grande estabelecimento. Quer que desenhe? Vamos desenhar.
Vamos desenhar. Vamos desenhar. É a mesma coisa que acontece. Você tem, por exemplo, uma, uma fazendinha de 10 hectares, né? Que vamos supor que esse quadradinho é 10 hectares. E toda essa área aqui é ocupado por esses quadradinhos, certo? E aí você tem os com mais de 1 hectare, que é esse quadradão aqui, né? Com mais de 10 hectares, até 1.000 hectares. E é como se eles fossem só isso, né? Aqui a gente pode até colocar mais quadradinho. Basicamente é isso. Você tem estabelecimentos pequenos, né? Que representam uma área total do país, né? Menor do que estabelecimentos gigantes com áreas enormes, certo? Será que deu para entender agora? Bom, vamos continuar. Espero que tenham entendido. Resumindo, tem muitas pessoas com poucas terras e muitas terras com poucas pessoas, certo? A distribuição de terras. Caraca, eu precisava colocar o relógio aqui, senão eu vou esquecer. Opa, tô com o relógio no braço aqui. 1h13 e 8 minutos. A produção agropecuária, né, do Brasil, ela se destina ao mercado externo. É também as áreas que mais recebem investimentos, né, aplicado tanto privado quanto governamental. Que esses investimentos todos são voltados para a produção, né, que atende às grandes monoculturas, que são o que nós já denominamos lá atrás, né, em vídeos anteriores, são os latifúndios, ou aquelas culturas, né, que a gente chama também de plantation, tá? Sendo a soja o principal produto, né, da exportação agrícola brasileira. E a gente vê, né, uma foto, uma imagem aqui, com os caminhões, terminal de embarque de grãos no porto do Rio Madeira, no Porto Velho. Sendo abastecido aqui, né, muito provavelmente isso aqui está ligando a um silo, que está lá esses grãos guardados, que vai abastecendo os caminhões. Os caminhões vão passando aqui por baixo e vão só, né, enchendo. Aqui a gente começa a falar sobre essas disputas pelas posses das terras brasileiras, né? Claro que a gente vai ver um pouco mais a fundo, né? Começa desde o período colonial, mas quem basicamente está atrelado às terras, né? E os problemas sociais associados a isso. Por exemplo, esses povos da floresta, né? A disputa pela posse de terra gera diversos conflitos, né? De diversas, diversas populações, diversos povos. E tudo isso começou lá no processo de colonização, né? A região amazônica, por exemplo, ela começa a passar por estes processos de disputas a partir da década de 60 e 70. Por que só nesse período? Porque ela representa aí a última fronteira agrícola, né? A agricultura está chegando ali na Amazônia ainda. Ela não começa na Amazônia, ela começa no litoral brasileiro, né? Como a gente vai ver, depois ela se espalha para o interior e agora ela está indo em direção ao norte, que são as fronteiras agrícolas. Bom, número maior de conflitos agrários. Grandes proprietários de terras, de empresas agropecuárias, mineração, de madeira, de garimpeiros, de colonos, das comunidades tradicionais, dos povos da floresta, né? Esses são os atores, né, que se confrontam, tá? Empresas agropecuárias, mineração, de madeira, garimpeiros e tudo mais. E aí, para entrar nessa disputa, né, todos esses atores, os que saem mais descompensados da disputa, muito, né, certeza que é as pessoas mais vulneráveis, as pessoas mais carentes, né, os que não têm essas posses. Então, dá-se aí o movimento, né, dos camponeses querendo propriedades de terras para produzirem. E aí, a gente tem a criação, né, a partir desses camponeses, o que eles querem, né, a criação de assentamentos para eles conseguirem sobreviver da terra.
que esse é um movimento chamado aí de sem terra, movimento dos sem terra. Os trabalhadores a busca por terras para trabalhar. E aqui está uma breve falando, né, sobre quem são os povos das florestas, né? Indígenas, seringueiros, castanheiros, né, pessoas que sobrevivem aí com os recursos naturais. Bom, o espaço rural das comunidades tradicionais. Grande parte dessas comunidades tradicionais, elas detêm um saber que é passado de geração em geração, principalmente do modo oral. Eles não têm nada escrito, não é nada, eles não aprendem na faculdade, né? Antigamente, né, as pessoas que viveram no período rural, elas sabem do começo ao fim como produzir, né, na terra, como se utilizar da terra para a produção. Diferente hoje, né, se você ganhar um pedaço de terra e falar, ó, planta aí, senão o que você precisar para comer, muito provavelmente você não vai nem saber por onde começar. Porque, de fato, tem que ter um conhecimento específico para você produzir no meio rural. Sem conhecimento, você não planta nem uma cebolinha no fundo da sua casa vai nascer, se você não tiver um mínimo de conhecimento, né? Que terra que vai utilizar, quando que vai regar, quando que vai plantar, certo? Basicamente é isso. Essas comunidades tradicionais, né, quilombolas, indígenas, ribeirinhos, caiçaras e tudo mais, eles têm esses saberes passados de geração em geração, de forma oral, né, e eles constituem uma identidade a partir disso, né? Eles têm uma identidade própria, ao qual é vinculada às terras. Se você tira essas pessoas dessas terras, logo elas perdem essa identidade, né? Os seus hábitos, os seus costumes estão intrinsecamente associados a essas terras. Quando você tira essas pessoas, então elas ficam perdidas, né? Pega um ribeirinho e leva ele para morar em São Paulo, no centro. O cara vai sofrer, vai, vai penar, né? Vai penar muito, porque ele está acostumado com a atividade ali, né? Da beira do rio, de pescar e tal. Então, essas pressões todas fazem com que haja essa perca, né? Desse histórico de identidade cultural dessas pessoas. E a preservação e a valorização desses costumes tradicionais está, né, como eu havia dito, relacionado diretamente com o meio natural, tá? É, e essas identidades, né, elas são demonstradas, né? Elas denotam a partir ali desde os seus adornos, né? Cantos, tipos de dança, e isso ocorre muito, né? Para quem conhece o interior do Brasil minimamente, sabe que existem essas diferenças drásticas, principalmente na questão cultural. E normalmente essas pessoas elas não conseguem viver, conseguem, mas é claro que elas sofreriam muito se você pega e tira, né? Tira ela desse meio e insere em um outro meio. Você acaba matando literalmente uma cultura. É, uma pausa aqui. Amor, você lembra o nome daquela tribo indígena que a gente visitou na Amazônia? Como que era o nome? Olha aí. Dessana. Ah, Dessana. Porque que eu tô vendo aqui um grupo indígena. Ah, não, Dessana. É. Sim. Cara, é a aldeia que a gente visitou. Certeza. Sabia? Tá aqui na foto do livro. Pessoal, É a tribo Dessana. eu visitei essa aldeia indígena que tá aqui no livro, inclusive eu tenho uma foto. Vou postar aqui, ó, aqui em cima. Tô brincando. Não sei se eu vou postar. Dessanas e tucanos, né, em Manaus. Literalmente aqui, Na ó. Eu verdade, dancei com essa indiazinha aqui, ó, tem sabe? um relato do pajé, foi o que eu postei, por que que ele recebe o homem branco, né? E aí eu ficou na minha cabeça, por que ele Uhum. recebeu o homem branco? Por que esse cara tá fazendo isso, né? Mas na verdade, hoje em dia, eles têm que viver do turismo, porque eles não podem mais pescar, eles não podem mais caçar, tudo isso é proibido. Então, o meio deles conseguirem sobreviver é o turismo agora. Sim. Então, pessoal, essa comunidade dessano, propriamente, é muito próxima a Manaus, né, ao centro de Manaus. Ela está basicamente ali nas margens do Rio Negro e fica muito próximo da cidade. Então, é, é claro, não é necessariamente que eles não possam pescar, mas mesmo que possam pescar, a quantidade de peixes não supre as necessidades dele, né? Porque está tudo escasso, né? Os rios já estão contaminados,
a falta, né, por pescas excessivas, a caça, né, que para comunidades, né, tradicionais ainda é legalizada no sentido de subsistência, né, aqueles povos mais afastados. Mas como eles estão muito próximos ao centro urbano, acaba que fica proibido para eles também. Então, é isso que eu tinha para falar para vocês sobre essa questão dos povos tradicionais, né? E de fato eu visitei aqui os Tessanos. Outra questão também, né, são os impactos associados aí a grandes empreendimentos, né, como por exemplo a construção de usinas hidrelétricas, a construção de estradas que passam no meio desses territórios, né, e acaba afetando diretamente essas pessoas. Isso então é coisas que vêm ocorrendo, né, nos dias de hoje no nosso Brasil. O uso da terra por comunidades tradicionais, né, os especialistas, né, os conservacionistas, tal, eles dizem que isso é muito eficaz para a conservação tanto da cultura quanto do próprio meio ambiente, né, do próprio território ali. Porque uma coisa é você utilizar incansavelmente, né, e uma outra coisa é você utilizar isso de forma mais responsável, né, que é o caso da sustentabilidade. Aqui a gente vê uma coleta, né, isso aqui é no Cerrado, ó, isso se caracteriza como extrativismo, né, extrativismo vegetal. Bom, e todas essas discussões elas permeiam, né, principalmente com a utilização das terras, a partir aí dos nossos, das nossas leis, né? Por exemplo, existe várias leis ambientais no Brasil e dos países que é mais um dos países do mundo que é mais supridos de lei em se tratando de meio ambiente é o Brasil. O Brasil tem as melhores leis do mundo. Outros países vêm até o Brasil estudar nossas leis, aprender o que é de prática aqui para implantar nos outros países. O nosso país é um dos que tem as legislações mais severas com relação ao meio ambiente, tá? E aí aqui trata-se, né, desse novo Código Florestal aí, que foi, né, é, reaprovado em 2012 e as discussões permeavam justamente na utilização do solo. Talvez você não saiba, mas o solo, a terra, ela tem vida útil, né? Se você produzir muito, esse solo acaba ficando estagnado e, às vezes, até é, incapaz de ser recuperado. Existem situações que não há nada no mundo tecnológico que recupere um solo degradado, tá? Ah, o engenheiro ambiental, o, o esqueci o nome do outro camarada que trabalha com isso. Ah, esqueci. Caraca. Que mexe com terra, fazenda, agrônomo, é isso, engenheiro ambiental, agrônomo, qualquer pessoa vai dizer, ah, não, não é bem assim. É bem assim, sim. Existem situações que o solo fica irrecuperável. Pode chamar o engenheiro ambiental, o agrônomo melhor do mundo, não vai resolver, porque nós não temos tecnologia para resolver. A gente vai tratar disso mais à frente. Bom, então o grande impasse, né, nesse novo Código Florestal ficou entre os povos tradicionais, os ruralistas e os defensores do meio ambiente, né? E tudo isso, né, claro que todo mundo puxa um pouquinho para o seu lado, né? Os ruralistas querem desenvolver, querem, né, avançar com a agricultura, os ambientalistas querem frear isso e os povos tradicionais no meio dessa guerra, tá? E o que ficou definido neste novo Código Florestal? Principalmente, né, o, ressaltando o uso ecologicamente sustentável de determinados ecossistemas. Basicamente é isso, tá? Em respeito às atividades tradicionais de sobrevivência das comunidades locais. E respeito. Bom, continuando aqui, a outra questão, né, essas técnicas, né, dos povos tradicionais, como a gente havia dito, às vezes elas são também benéficas para o meio ambiente. Isso deve ser preservado de uma certa forma. Agora, problemas ambientais agrários no Brasil, problemas ambientais. Principalmente, quais são os principais problemas, né? Desmatamento, poluição dos rios, né? A utilização desses lugares, né, em torno de lagos para agricultura, em topos de morros para agricultura. Isso tudo consta, né, no novo Código Florestal aí. Tudo isso foi debatido e consta no novo Código Florestal
não pode ser ocupado certas áreas, né, do território, porque senão você degrada muito mais rápido esse meio ambiente. Então, em voga, os principais problemas são poluição hídrica, a degradação, contaminação do solo, as queimadas e o desmatamento, tá? Aqui, né, tem uma breve discussão sobre cada item, né? A poluição hídrica são resíduos líquidos e sólidos, né, de origem doméstica ou atividade agropecuária que são lançadas, né, no curso fluvial. As queimadas, né, que grande parte é destinada, as áreas queimadas são destinadas para lavoura, para pastagem, né, para aumentar a pastagem, no caso, né, eles praticam a queimada. A contaminação do solo por agrotóxicos, e outras atividades, né, que causam danos, contaminação, né, seja a indústria e tudo mais. E o desmatamento, né, é um dos que mais afetam o meio ambiente no Brasil atualmente, né, ainda nem se fala, vem avançando muito, né. Para que que eles desmatam? Primeiro eles vendem a madeira, depois é para pastagem, que depois da pastagem eles colocam agricultura, né, sempre ocorre nesses processos. Aqui, né, olha só essa charge. Faz cara de árvore, faz cara de árvore. Veio aqui o fiscal do IBAMA indo fiscalizar, né, e de fato isso acontece muito. Às vezes o fiscal nem consegue fazer a fiscalização porque são ameaçados, né, existem muitos problemas relacionados a isso. Ameaça, morte, eles queimam os carros do IBAMA, vixe, é mó guerra, mó treta, bicho. Continuando. Agora a gente vai falar um pouco sobre essa concentração de terras, né, que é uma herança colonial do Brasil. Como é que funciona tudo isso? Quando os portugueses chegaram aqui, né, primeiro foi feito as capitanias hereditárias, que eram terras doadas aí aos burgueses, ou burgueses lá da coroa portuguesa, né, dos amigos do rei, ganharam-se as terras, né, as capitanias hereditárias, que eram vastas extensões de terras latitudinais, né. E dessas terras, né, a pessoa obviamente teria que povoar e usar essas terras, né. Então foi feito aí as sesmarias, né, que eram essas doações de terras para as pessoas, colonizarem, né, desenvolverem essas terras. Processo aí chamado de sesmarias. Sesmarias. Então, nesse período a terra não era uma mercadoria, né, não era nem permitido a venda e a compra, tudo pertencia à coroa, né, e a coroa que, falava: "Ó, dava lá pro donatário, né, e ele que distribuía ali as terras pelos seus conhecidos, né, para a colonização no modo geral. E a partir dessas doações, né, e foram chegando mais pessoas e foi crescendo a população, né, começa aí a haver essa pequena concentração de terras, né, principalmente com relação quando começa os períodos de cultivos no Brasil, né. Tivemos diversas atividades econômicas. A primeira, pau-brasil. Depois do pau-brasil, vem-se a plantação de cana, né, para produção de açúcar, depois as drogas dos sertões, né, a extração do látex na Amazônia, da seringueira, depois o ouro, depois o café e a indústria, né, e depois a agricultura essa moderna. Mas essas doações aí, das sesmarias, né, se ramificaram. E aí surgem, né, aquele papel, né, do coroné, o dono das propriedades, né, o fazendeiro rico, eram os coronéis. Bom, ah, tudo, né, que precisava na fazenda girava em torno da própria fazenda, né, desde a confecção dos carros de bois para transportar a cana, para transportar o açúcar, tudo era feito dentro da fazenda, assim como a gente já estudou isso, né, que antigamente o campo tinha o papel principal e a cidade era refém. Atualmente isso vem se invertendo, né, onde o campo se torna refém das cidades, mas aqui no Brasil também o campo ele era o principal gerador de riquezas do país, né. Que a gente tem mais um, uma representação artística, né, dos engenhos, né, engenho de açúcar, aonde basicamente a atração do engenho, né, a movimentação era feita por força humana, né. Depois começaram a introduzir os animais, né, os cavalos para girar esse engenho, mas era no lombo do escravo, né, que fazia tudo isso se movimentar. Eh, hã,
Tá. As cadeias de produção são muito mais interdependentes e conectadas entre as fazendas e a cidade, naquele período, né? Era interdependentes, tá? Elas não dependiam uma da outra. Elas sobreviviam muito bem. As lavouras de subsistência, né, ocupavam parte das terras devolutas. Essas terras devolutas aí são aquelas terras que pertenciam à coroa portuguesa e que não foram repassadas, né, no processo lá das sesmarias. E essas terras devolutas, que não era que era da coroa propriamente, né, começou a ser é, invadida, invadida. Né? As pessoas que ficaram sem terras por conta dos coronéis começaram a capturar essas terras devolutas para suprir, né, essas necessidades aí do engenho açucareiro, né, as grandes propriedades rurais. E quem ocupava essas terras, né, eram os chamados de poceiros, né, os poceiros. Eles ocuparam as terras devolutas para produzir aí, né, para suprir as necessidades do engenho. E também outra questão, né, que esses poceiros eles não tinham, né, as suas terras oficialmente reconhecidas. Essas terras eles invadiam, eles não tinham posse da terra. Por isso que são chamados de poceiros, eles não têm posse. Os poceiros, né, apesar de tudo isso, são pequenos agricultores sem títulos de propriedade, que disseminavam-se pelo interior do país. Esses agricultores, essas pessoas, esses poceiros, que ajudou praticamente a desbravar o interior do Brasil, porque tudo se concentrava no litoral, mas e o resto do país, né? Quem estava, né, destinado a ocupar? Alguém tinha que enfrentar tudo isso, e os poceiros foram aqueles desbravadores. Aí, em 1850, quando o Brasil se torna totalmente independente de Portugal, o governo começa a perceber que precisa regularizar essas terras, né? Antes ficou na mão dos poceiros, ficou na mão dos donatários, né? E aí, né? Como que a gente vai conseguir regularizar tudo isso? Aí entra, né, a lei de terras. Só que essa lei de terras, diferente lá do Homestead, né, dos Estados Unidos, que doavam porções de terras para qualquer família que quisesse ocupar, a lei de terras ela daria acesso à terra apenas a quem tivesse din-din, dinheiro para pagar, né? E aí todos aqueles poceiros, as pessoas bastardas que não tinham nada, não tinham dinheiro, obviamente, para pagar pela terra, logo ficaram sem acesso às terras, tá? Basicamente é isso que ocorre com as leis de terra. É, então, os ex-escravos, depois, né, tiveram o acesso negado às terras, os agricultores que chegavam dos outros países, como os imigrantes, né, italianos e tudo mais, chegaram para cá e não tinham acesso a essas terras, só teriam acesso quem tivesse grana para pagar, e só quem tinha grana eram os coronéis. Então, a gente passa aqui agora para a agricultura moderna, né, a gente já chega num período que a agricultura começa a se modernizar, e como que ela se moderniza, né? Primeiro, a gente passa uma outra questão que eu esqueci de comentar com vocês, que é sobre a economia de arquipélagos. O que é um arquipélago? São ilhas, né? A nossa economia brasileira, até no início do século XX, era basicamente em ilhas. O que acontecia no norte, no nordeste, no sul, sudeste, nada se comunicava. As coisas eram feitas independentemente uma da outra. Eram economias voltadas ali, cada um da sua região que cuida de sua vida. Por exemplo, produzia-se cana no Nordeste, produzia-se café aqui no Sudeste, produzia-se as seringueiras lá no Norte, extraía o ouro aqui no Centro-Oeste, e nada disso se comunicava. Tá? Era um processo totalmente independente. A partir de um momento, começou a ter a economia planificada, né? Unificada, a partir da década de 30 aí. É, então, a gente tinha essa economia de arquipélagos, que é muito interessante, quer dizer, é importante falar, isso sempre cai em questões de provas de Enem, principalmente. E aí tudo vem se evoluindo, né? E a partir da década de 30, então, é que a agricultura ela perde, digamos assim, a sua principal característica, que era a detentora, né, da economia brasileira. E aí a indústria começa a fazer parte dessa economia também, não só dependendo exclusivamente do meio rural.
A industrialização da malha viária, chegando de paulatina, os novos meios de transporte, tá. Os meios de transporte, né, como a rodoviária foi fundamental para o processo aí de expansão, tanto da indústria quanto das tecnologias disseminadas para o campo, né. Vou ter que pausar isso aqui, não vai ter jeito.